Tristeza. Não permitamos que a tristeza nos envolva e nos mergulhe na depressão. A apatia é abismo profundo do qual sairemos apenas à custa de muito esforço. Não nos entreguemos, inermes aos problemas que nos rodeiam, ensimesmados na tristeza. Os que se rendem ao desânimo transformam-se em pacientes psiquiátricos vitimados por estranha anemia de ordem moral. Quando sentirmos que a tristeza insiste em se demorar conosco, ocupemos as nossas mãos e a nossa mente no serviço do bem. Deixemos a poltrona do comodismo e desintoxiquemo-nos no suor da caridade. Se abatidos espiritualmente no reconhecimento das próprias imperfeições, sintamo-nos incentivados à luta ao invés de admitirmos a derrota. Reajamos contra a melancolia sacudindo seu jugo de nossos ombros. Reparemos que em nossos caminhos, de fato, as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Observemos os exemplos de quantos se encontram lutando com limitações maiores que as nossas, sem que lhes escutemos uma reclamação sequer. No livro dos Provérbios, capítulo 17, versículo 22, está escrito: "O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos." Olá, meus amigos, muito prazer. Eu sou Diego Costa e vou falar hoje para vocês de um assunto assim bastante interessante que eu andei pensando bastante e a gente tem a sorte de, como somos kardecistas, né? A gente tem sorte de ter uma vantagem, se é que eu posso chamar assim, de sermos pensadores livres, né? Então, desde que isso seja razoável, desde que seja um pensamento razoável, a gente pode considerar que a gente pode fazer as interpretações da maneira que a gente acha dentro da razão, evidentemente. Aqui eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec, aqui eu tenho essa joaninha aqui, ó, que está marcando o meu tempo, então quando fizer um barulhinho, é ela me avisando que acabou, e se vocês ouvirem eventualmente um barulho de construção, de obra, de alguma coisa assim, não se esqueça que o mundo não para, não é mesmo? Então, talvez isso aconteça, tá? Mas de resto, o importante aqui é o que a gente vai falar hoje, tá certo? Bom, eu sempre fiquei curioso a respeito dessa passagem aqui do Evangelho, que é quando Jesus fala do escândalo, né? Que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, Jesus ele diz isso, ele fala assim, olha, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vier o escândalo, né? E vocês já devem ter reparado, não sei, lendo os livros, ou mesmo meditando a respeito da doutrina espírita, vocês já devem ter visto que a palavra do Cristo ela não é isolada, né? A gente lê uma passagem aqui é uma coisa, a gente lê outra passagem ali é outra. Na verdade, tudo está entrelaçado numa coisa só, né? E no fim acaba naqueles nossos dois mandamentos lá, que é o mandamento do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Tudo vai culminar nesses dois mandamentos, né? Mas esse aqui, em especial, eu achei interessante a interpretação que o Kardec traz dessa fala de Jesus e o que eu gostaria de propor a vocês. Eu vou pedir aqui para a produção, pega aqui o despertador, porque acho que está fazendo barulho aqui. A produção me ajudando, obrigado. O que acontece? Vamos ver aqui a parte que nos interessa hoje, olha só. O Kardec diz o seguinte, ó, é necessário que venha o escândalo para que os homens em expiação na terra se punam a si mesmos pelo contato de seus próprios vícios, do quais são as primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. Então, nesse sentido aqui, o que o Kardec está dizendo? Ele está dizendo, olha, Jesus quando ele usa essa expressão, o escândalo necessário que venha, porque a sabedoria divina é tão profunda, é tão maravilhosa, que Deus criou um mecanismo de autopurificação. Então, os homens se purificam entre si mesmos.
Ah, é claro que precisa ter intervenção divina muitas vezes, lógico, afinal de contas nós não somos coisas jogadas no universo, no planeta, para que sofra sem nenhuma razão, né? Nós que acreditamos na continuidade da vida espiritual, independentemente da matéria, nós sabemos bem disso. Então, o que acontece? Quando você fala do escândalo, se você esquece, pelo que o próprio Jesus está dizendo aqui, ó, se você esquece como que isso funciona, como que essa cadeia de eventos funciona, você começa a pensar que é injusto, né? Ó, pensa comigo. Se é necessário que o escândalo venha, ó, é necessário, é preciso que isso aconteça. Mas ai daquele por quem vier o escândalo, se não existe nada antes de você estar aqui e nem depois, imagina essa pessoa, então, que por alguma razão traz esse escândalo. E aqui, quando nós estamos falando de escândalo, é o mal mesmo, tá? É a maldade praticada. Ele dá um exemplo aqui que é interessante, que é o pai que tem um filho que é rebelde, ou que é um mau filho, né? Aí, na explicação, ele diz assim, olha, às vezes esse filho mau, ele é a punição do pai. A gente que está no planeta aqui, por exemplo, eu trabalho no Poder Judiciário já há bastante tempo, e eu posso dizer uma coisa para você com certeza, tá? Ninguém responde a pena de outra pessoa. Então, uma pessoa que é condenada por uma determinada razão, quem responde é essa pessoa, não é o filho, não é o irmão, não é o pai. Então, não faz muito sentido você começar a imaginar que se o pai cometeu um erro qualquer no passado e o filho vem para puni-lo nesse sentido, se você considerar uma existência só, você começa a duvidar da inteligência e da sabedoria divina, de como ela é perfeita, ela é infalível. Mas deixando de lado isso daqui, eu queria trazer para vocês uma outra interpretação sobre isso, sobre essa questão do escândalo, e espero que vocês compreendam o que eu quero dizer e fiquem com isso na cabeça, para a gente de repente trocar uma ideia a respeito em algum momento desses, tá bom? Olha só, depois tem as passagens aqui, né? Se a tua mão te serve da causa do escândalo, corta-a fora. Se o teu pé é a razão do seu escândalo, se o seu olho é a razão do seu escândalo, é melhor entrar na vida sem ele do que por ele se perder. O que ele quer dizer com isso? Olha, se alguma atitude sua te traz problemas, se aquilo vai te trazer problemas, é melhor você não ter aquilo do que por aquilo você se perder. Muita gente hoje, ainda mais na situação que o país está hoje, o país não, né? O planeta Terra inteiro está hoje, a gente está vivendo um momento, assim, acho que talvez, eu não diria sem precedentes na história humana, porque a gente teve a gripe espanhola, a gente teve, né, surtos assim, mas a gente está vivendo um momento interessante, porque hoje o planeta é interligado, né, em tempo real, e hoje a gente está vendo o quão frágil nós somos, né, como a gente depende mesmo um do outro, aquela história de ser uma ilha no meio do oceano já não funciona mais. Então, se você tem alguma coisa que de alguma maneira vai fazer com que você fique numa situação ruim, ou que você se perca por aquilo, o dinheiro, por exemplo, dizem que uma das provas mais difíceis é a riqueza, né, a beleza, e eu tô tranquilo, eu tô bem tranquilo nessa vida, porque nem rico, né, nem bonito. Então, vim bem nessa existência. Mas Jesus falava assim, ó, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Ele não quis dizer isso, mesmo porque vocês sabem, existe um erro de tradução na palavra camelo com barbante, no hebraico, que é uma língua pobre, uma língua antiga, então muitas palavras significavam a mesma coisa. Muito bem. Dito isso, vamos imaginar o seguinte. Imagine que o próprio Cristo fosse o escândalo. Já se perguntaram sobre isso? Arrepiou agora? Ficou arrepiado? Começou a cabeça, meu Deus, começou a ficar arrepiado. Ah, meu Deus, como assim ele está dizendo que Jesus é escândalo? Ele era o escândalo dentro daquele contexto, né? Você tinha ali os judeus, né? Todo aquele pessoal mais antigo que ainda seguia as regras de Abraão. E aí você tem um cara que chega e fala assim, ó, não precisa nada disso que vocês estão falando. Quer dizer então que se você tem uma ovelha que se perde no sábado, você vai deixar ela morrer porque é sábado, é dia santo. E começa a mostrar para eles que não bastavam, por exemplo, aquelas orações vazias, né? Aquelas orações que até ele diz, né? Não adianta no final você falar Senhor, Senhor,
Porque se você não fez, não seguiu o que eu disse, você é como se fosse um túmulo caiado, né? Por fora é branco, por dentro tem carne podre, né? É podre, né? Então, o que que acontece? Vamos imaginar esse cenário. Jesus chega ali como um, entre aspas, agitador de dois lados. E agora nós estamos falando do aspecto histórico, né? Porque de um lado, veja, de um lado ele se dizia rei dos judeus. Diziam que ele era o rei dos judeus, né? Ele dizia, o reino do meu pai não é desse mundo, né? Só que as pessoas naquele momento traduziam essas coisas literalmente, como a gente sabe que acontece hoje em dia, e olha que nós estamos falando de pelo menos 2020 anos de evolução, tá? E o que ele dizia? Oh, meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa do meu pai. E aí o que acontece? Os próprios judeus, os fariseus, queriam ver Jesus pelas costas. Por quê? Porque ele estava mudando tudo aquilo, né? Toda aquela organização atrasada, o paganismo, né? Ele estava mostrando que, na verdade, todo aquele ritual não servia para nada. Na verdade, ele era muito mais uma demonstração social, uma demonstração para as outras pessoas, do que necessariamente uma mudança interna, uma mudança real interna. Então ele vem e fala assim, olha, pode parar com isso. Ele vai lá no templo, quebra tudo, raça de víboras, né? Os vendilhões do templo, e ele começa por exemplo, ele se senta lá com os pecadores e diz, olha, quem precisa de médico é o doente, os sãos não precisam, então eu vou me sentar assim com esses pecadores que precisam de mim. Vocês que já são santos, está tudo bem, né? Então ele é um escândalo nesse sentido para aquela organização judaica da época, né? Isso de fato, ele é um escândalo. E eu estou dizendo agora aqui, como diz aqui o livro, ele diz até no item 12 aqui, página 122, dependendo da tradução que você tiver. Ele fala assim, ó, em seu sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências de maneira ostensiva. Gente, quer mais alguém que mais chocou a moral e as conveniências de forma ostensiva do que Jesus na época dele? Né? Não tem. E veja, de um lado, ele causou isso entre os judeus, dentro do próprio povo dele, né? Os hebreus, né? Do outro, ele causa o mesmo distúrbio perante os romanos, né? Que dominavam aquela região. Aquela região era conquistada pelo Império Romano já há algum tempo. E ele passa a ser visto ali como um agitador político. Por quê? Porque vocês sabem que o Império Romano se expandiu muito rapidamente e eles precisavam colocar forças nos lugares em que eles conquistavam, óbvio, porque senão eles perderiam aquela localidade, aquela localização. Acontece que os judeus enxergaram no Cristo não só o Messias da revolução espiritual que de fato ele era. Eles enxergavam mais nele uma figura política de grande importância que os tiraria da opressão romana, os tiraria daquela situação. Então ele também é escândalo nesse sentido. Eu gosto sempre de lembrar de uma passagem de Jesus que o fariseu chega e mostra para ele uma moeda e fala assim, mestre, é lícito pagar tributo? É curioso porque para o judeu daquela época, isso era uma ofensa terrível aos costumes deles ali, sobretudo por um povo que era conquistador, né? Que estava oprimindo aquelas pessoas. E aí Jesus, genialmente, como sempre, ele saca a moeda, ele pega a moeda, ele olha e fala assim, de quem é o rosto que está cunhado aqui, o rosto que está marcado aqui, de quem é? Aí a pessoa responde, é de César. Ele fala, pois bem, então você dá a César o que é de César, paga o tributo, lei dos homens, segue, e a Deus o que é de Deus, caridade, bondade, perdão, tolerância, etc, etc. Agora, concorda que é um escândalo? Sim, isso a gente já chega a essa conclusão. Agora vem a segunda parte, que eu acho bastante interessante e que talvez gere alguma controvérsia, mas vamos pensar com a mente aberta, olha. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Olha aqui o que Kardec define. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que serviu sem o saber de instrumento para a justiça divina, sendo utilizados os seus maus instintos, nem por isso deixou de fazer o mal e deve ser punido. Tá? É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho que fez sofrer o seu pai e agora sofre a pena de talião.
Com todo respeito, veja, atenção, que fique muito claro isso, com todo respeito ao Kardec e à interpretação dada e aos espíritos e tudo mais, considerando que essa obra é de 1863 e a gente evolui, a gente pensa, não que esteja à frente, é só uma outra maneira de enxergar, eu imagino que também é possível encarar o escândalo como um agente necessário da mudança, que Jesus foi colocado nessa situação. Ele trouxe o escândalo. Ele foi punido, mas ele foi punido por quem? Pelos homens que acreditavam que aquela atitude dele era uma atitude má, né? Então responderam, lei de Talião, apesar de não ser exatamente isso, porque lei de Talião, olho por olho, dente por dente, né? O que acontece ali é que Jesus sofre toda a pena, ele é crucificado, ele é judiado, ele é torturado, espancado, etc., pelo simples fato de ser bom. Agora, se você pega um contexto de maldade, de atraso generalizado e coloca uma figura do matiz de Jesus, é óbvio que você vai ter uma resposta negativa, você vai ter uma resposta agressiva, violenta. A gente vê isso hoje, né? E assim, como eu disse lá no início, toda a instrução de Jesus, ela é interligada, né? Ela se complementa, ela é pronta, assim, ela é uma coisa só. A gente simplesmente divide, né? Como dizia René Descartes, né? Às vezes é melhor você pegar uma estrutura complexa, dividir em várias partes, entender aquilo, depois juntar de modo a que dê sentido e aí você compreende o todo. É mais ou menos isso que acontece aqui com o Evangelho, né? O interessante é que todas as palavras de Jesus, todo ensinamento dele, talvez uns sejam mais diretos, né, claro, mas assim, todos os ensinamentos dele eram dados por alegorias. Por que motivo? Por que motivo? Lembra que eu disse que era necessário que o escândalo viesse, mas ai daquele por quem o escândalo vier? No caso que eu estou dizendo aqui, Jesus sofreu todas as consequências disso. Eu imagino que tudo isso foi ensinado por parábola por duas razões. Primeiro, porque eles não compreenderiam de outra maneira. Hoje em dia não se compreende de outra maneira. Imagina, sei lá, 2020 anos, ou mais, né? Porque, na verdade, os 2020 se conta do ano zero da morte, então mais tempo que isso. O que acontece? Se hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem por aí, com tudo isso, se duvida ainda do fato do planeta Terra ser uma esfera, né? Ainda existem terraplanistas que eles estão fechando os olhos para o que a ciência está dizendo, né? Aquela história do o pior cego é o que não quer enxergar. Se as pessoas estão fechando os olhos para uma coisa, para a ciência que está aí na cara da gente, afinal de contas, vocês só estão conseguindo assistir esse vídeo porque existe uma coisa que chama internet, porque existe uma coisa que chama satélite estacionário que fica na órbita da Terra, portanto, só pode ser um globo, né? Não tem como. Essas pessoas fecham os olhos para esse tipo de coisa, imagina só para a verdade transcendental do Espírito, né? Na verdadeira, na vida real. Deus falou, Jesus falou isso, na verdade, né? Que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos a imagem e semelhança dele. Obviamente nós estamos falando de Espírito. A evolução que a gente passa por todos os dias da nossa existência, não só física, mas na existência mesmo, né? A gente está caminhando pro progresso moral, pro progresso intelectual, pro progresso de um modo geral. E as pessoas ainda contestam coisas que já são verdades sedimentadas, né? Então nós estamos vivendo uma crise que não é de hoje, tá? O Kardec, se vocês tiverem a curiosidade, leiam a Revista Espírita, né? Os fascículos. O Kardec, ele discutia isso de uma maneira muito fervorosa, muito interessante, as críticas que ele sofria, a doutrina, né? Sofria por conta do que era escrito. Claro, é muito mais fácil você negar o óbvio do que você aceitar aquilo e falar assim, eu tenho que me adaptar, eu tenho que mudar, eu tenho que ficar melhor. Portanto, veja, quantas vezes, vamos pensar agora, quantas vezes você foi um motivo de escândalo do meio em que você vive? Você é espírita, você chega na casa da sua família, numa reunião em que as pessoas não são, e você fala, não, eu sou espírita.
ali, só de você falar isso, muitas vezes você já causou um escândalo, você já foi contra a conveniência, foi contra o que está estabelecido ali. E você não precisa nem dizer nada, às vezes você fica quieto e fala assim, olha, aí eles falam assim, você acredita, você é mesa branca? Já começa aí, mesa branca. A minha não é, a minha é de madeira, não é mesmo? Mas assim, as pessoas começam a discutir coisas com você que, na verdade, você não quer discutir, você não precisa discutir isso. Mas a pessoa pergunta, você acredita em reencarnação? Eu digo sempre assim, eu falo, olha, não acredito não, eu tenho certeza. Para mim é uma certeza científica, assim como a Terra ser um globo é uma certeza científica, assim como a pluralidade de vidas inteligentes no universo são uma certeza científica e assim por diante, né? E no começo desse livro você já vê isso, né? A verdadeira fé, a fé real, é aquela que pode ser confrontada com a ciência em qualquer momento da história, que é o que a gente está fazendo agora. Então, assim, você já foi escândalo do teu meio? Você já foi aquele que mostrou para as pessoas que não adianta ir à missa, ir ao culto, ir ao centro, ir na palestra e continuar sendo exatamente a mesma pessoa, sendo aquela pessoa que não faz nada por ninguém, não se importa com o outro, não se importa com o bem-estar da outra pessoa, que não busca um mínimo de caridade, não lembrando que agora nesse período de pandemia, que a gente tem visto de gente caridosa por aí é uma beleza, né? Mostrando um monte de coisa, lembrando que o que a sua mão esquerda faz, a sua direita não deve saber. Jesus falou isso. Não ostente esse tipo de coisa. Caridade não é só bens materiais. Claro, é importante, Às vezes um sorriso que você dá já é suficiente para mudar o dia de alguém. Às vezes você perguntar, sabe as pessoas invisíveis que a gente vê todo dia? Essa pessoa, você falar para ela, e aí, como foi seu dia hoje? Sabe o cara do mercado, que ninguém fala com ele? Perguntar de verdade, e aí, como é que foi seu dia hoje? Tá com um aspecto cansado, tá tudo bem com você? Você tá bem, você tá feliz? Tará? Isso não custa nada para você e às vezes muda o dia dessa pessoa. Então, você já foi escândalo na sua faculdade, por exemplo? De você ir contra o que as pessoas pensam por simples preguiça de ir contra o fluxo? Você fala assim, é errado fazer isso. Olha só, o Evangelho disse isso. Aliás, uma dica que eu costumo dizer sempre é a seguinte, você pode falar do Evangelho todos os dias, mas melhor do que falar do Evangelho todos os dias é você agir no Evangelho todos os dias, por mais que aquilo te traga consequências. Muitas vezes as pessoas não estão prontas para entender certas coisas. Isso é um fato, nós somos assim. Muitas coisas que eu vejo eu acho muito bonitas, mas eu não compreendo. Por quê? Talvez eu não esteja pronto para isso nesse momento. Mas em vez de você falar e só repetir, tente agir em cima daquilo, né? Tente ser o escândalo, e aqui no bom sentido, tente ser o escândalo daquele meio que você convive, na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, na sua família. Você deve ser o escândalo no sentido de mostrar para aquelas pessoas que as conveniências devem ser deixadas de lado, que é necessária a mudança a fim de que o planeta caminhe para frente. Quanto? Tem mais 5 minutos, olha só, passou rapidinho. Então, continuando, você tem que ter isso em mente. Falar o Evangelho é bom, mas praticar é muito melhor, né? Você mostrar que você realmente integrou ao seu espírito todo esse ensinamento é melhor. Sabe aquela história de que o exemplo é melhor do que simplesmente falar? A gente não pode esquecer nunca de que Jesus não falava bobagem. Você acha que Jesus falava bobagem? Não, se ele falou, eu acredito nele. Eu não vi ninguém até hoje conseguir contestar de maneira leal, de maneira correta, de maneira racional, uma vírgula do que Jesus tenha dito em todo o ensinamento dele, e nós temos esse ensinamento até hoje, né? Então, assim, pratique o que você está dizendo. Ele falava assim, olha, vem comigo aqui, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas existe um jugo e existe um fardo. O fardo você tem que carregar. E como que a gente faz isso? Tentando buscar ser melhor todos os dias. Você faz isso? Se você faz isso, tentar ser melhor todos os dias, reconhecer os seus erros, reconhecer o que você fez, reconhecer que você é falho, reconhecer que você
às vezes é incapaz de amar, reconhecer que às vezes você é incapaz de entender as coisas, você está caminhando para saindo da inércia, né? Sair da inércia é difícil. E aí você está sendo o escândalo. E aí daquele por quem o escândalo vier, porque dependendo de onde você estiver, Deus está te utilizando para usar essa sua inteligência, colocar a sua inteligência em prática, em benefício seu, obviamente, e em benefício de todo mundo que está perto de você. Então a gente acha que para a gente fazer alguma coisa para a humanidade, a gente tem que ser destaque mundial, a gente tem que criar uma vacina, a gente tem que criar a cura de uma... Não. Deus opera nas pequenas coisas, principalmente. As grandes coisas, claro, também. Mas principalmente nas pequenas. Porque lembra, o mal é necessário, o escândalo é necessário. Nós, no sentido agora do Kardec, estamos aqui justamente para nos corrigir mutuamente. E no sentido mais vulgar, que é o que eu quis falar hoje aqui, para fazer com que as pessoas entendam de uma vez por todas que se você vai contra as conveniências, eu estou falando aqui no sentido bom da palavra, tá? Não é você anarquizar as coisas, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo assim, quando você chega na sua empresa, por exemplo, onde você trabalha, no seu escritório, e você é bondoso com as pessoas, você trata as pessoas com urbanidade, isso é o mínimo, mas assim, você trata as pessoas com humanidade, melhor assim. Você entende que as pessoas sofrem, você compreende que cada um tem o seu momento, você entende toda essa sorte de coisas, você é gentil, você é amável, você é afável, você é caridoso, sem ficar mostrando a mão esquerda para a direita o que ela está fazendo o tempo inteiro. Se você consegue fazer isso tudo, você está sendo um escândalo para aqueles que acham que nada disso vale a pena. Se você já conseguiu dar esse passo, meu amigo, parabéns, porque você é o escândalo para mudar essa conveniência. Porém, se prepare, porque ai daquele por quem o escândalo vier, tá bom? Assim, Jesus passou por isso, quem somos nós para não passar? Ainda mais porque somos pecadores, né? Trazemos muitos débitos de outros momentos, tá bom? Bom, eu já vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Recomendo a leitura do Evangelho, porque garanto a você, Jesus não mentiu também, quando ele diz assim, quando você estiver aflito, onde quer que você esteja falando em meu nome, 2 ou mais, eu diria até apenas um você, ele vai estar ali, tá bom? O nosso irmão maior, ele não nos deixa na mão nunca. E por fim, e agora, assim, para deixar uma coisa para você meditar a respeito, pensa no seguinte, por que hoje, na hora de você dormir, na hora que você for fazer a sua prece, por que hoje você não muda? Só hoje. Não pede nada para você, agradece o que você ganhou, só o fato de você estar aqui já é um momento de agradecer, mas por que você não faz uma prece por Jesus? Faz uma prece por Ele. Fala assim, meu Deus, eu queria agradecer pelo Senhor ter permitido que esse irmão mais velho, tão maravilhoso, tenha vindo aqui, assustei, que esse irmão maravilhoso tenha vindo aqui na Terra para nos cuidar, nos guiar. E hoje eu queria que todas as energias de bondade que o universo possa ter, que sejam encaminhadas a ele, para ele continuar na sua caminhada e na sua presença magnífica onde quer que ele esteja. Tenta fazer isso. A gente tem que ser caridoso, não é só com os que a gente julga menores do que a gente, tá bom? Muito obrigado, espero que tenha uma próxima. E fiquem com Deus e muita paz, muito cuidado nesse momento. Pare de mandar pensamentos ruins, pare de piorar a situação e seja um escândalo no sentido bom. Um abraço. Música